Fone. Que enquanto eu tava lá no caixa, eu já tava contando lá com o reloginho na produção, né? Quantos funcionários tem hoje lá na produção? Hoje tem 120 no total. 120. 120. Mas, como meu irmão Ti- tava Tinha um falando. medo danado de dar advertência, lembra? É, como meu irmão tava falando, quando a gente era pequeno, a gente ia pra empresa e pra gente era como uma brincadeira, né? A gente não tinha aquele compromisso, aquela responsabilidade, mas a gente gostava muito de estar lá. Pra gente ver como funcionavam as coisas, pra gente entender também. E era como uma brincadeira, e com isso a gente foi aprendendo várias coisas. A gente foi realmente, organicamente aprendendo muita coisa ao longo do dia a dia, né? E quando o Rafael entrou, que foi em 2020 ali, eu tava com, na época eu tinha 16. 16 anos. 16 anos. Pra gente, por mais que a gente já estava estudando alguma coisa relacionado à administração, eu estava fazendo técnico, eu acho que o meu irmão estava começando a faculdade, né? Isso. Estava começando a faculdade, mas o que a gente aprende com a realidade, isso meu pai sempre falou, tem a teoria, mas a prática é diferente. E é totalmente diferente. E quando ele entrou pra gente, pra mim foi uma faculdade realmente. A gente aprendeu demais a conta. Foi realmente um aprendizado assim. A gente começou a pegar. Eu entrei como na parte operacional, principalmente na parte de produção, que é onde eu mais me identifiquei realmente. Eu gosto, que é o Cara, dia a dia ali mesmo, né? E, e aí a gente começou, vamos colocar planilha, vamos ver como que tá a produção. O Rafael perguntava pra gente como que tava a produção, como que foi. Eu falei, meu filho, não sei. quando eu Não cheguei, vocês sei. não tinham histórico de volume de Não produção. Eu falei, tínhamos. como assim uma indústria não sabe o que produziu ontem? É, e aí a gente começou então a mapear isso. E foi uma mudança de cultura realmente, na empresa como um todo, porque a gente não tinha esse costume de ter esses registros, de ter essas anotações. Então a gente foi implantando isso. E para mim ainda foi um desafio também maior, porque eu tive que aprender a lidar com várias pessoas diferentes. Que naquela época a gente já tinha uns 60, 80 colaboradores, né? Se não me engano. É quando eu cheguei tinha uns 70. Isso aí. Então foi aprender a lidar com pessoas diferentes. A gente começou a definir lideranças nos setores, em cada área, e eu tive que aprender a como lidar com essas pessoas. Como que a gente lida, como que a gente ensina, porque a gente caiu de paraquedas, né? A gente foi aprendendo, fazendo realmente. E aí a gente foi treinando, foi capacitando, foi se especializando. Rafael me ensinou muita coisa também, muita técnica. Eu também, a gente foi buscar conhecimento também, porque a gente tem que buscar conhecimento para onde a gente quer chegar, né? Sim, perfeito. E a gente Cursos, começou curso, treinamentos, né? treinamentos, e a gente começou realmente a ter essa visão clara de como que era a nossa produção, como que era o dia a dia da empresa. Né? Saber se, ó, ontem foi X, então o que que a gente tem que fazer para melhorar hoje? Então isso tem uma base muito boa que antes a gente não tinha, a gente não enxergava o quanto a empresa estava produzindo, o quanto a gente principalmente estava perdendo. Eu lembro até que quando a gente começou a calcular reprocesso, o seu pai tinha uma resistência grande, até no sentido de que, não, mas reprocesso não é perda. Aí eu falei, é muita perda, né? Porque você descascou a banana, você fez o doce, você às vezes embalou, você vai ter que tirar a embalagem e voltar lá para o início do processo. Gastou energia, mão de obra, gastou um monte de coisa. Mas era porque já era uma coisa tão normal, né? Que é óbvio, não vai, nunca o reprocesso vai ser zero, vai ter sempre, É, né? Mas era uma coisa assim tão normal esse ciclo, né, de reprocesso que você nem chegava como perda. Mas quando a gente começa a botar na ponta do exato. lápis e fala, opa, é uma perda, é uma É. perda até significativa. E hoje está em quantos por cento lá? Caiu bem, né? Hoje caiu muito, né? A questão de reprocesso em si, doce mordido. Hoje a gente tem o doce mordido numa média, a gente consegue ali 1%, o plástico é 0,10%, a perca do reprocesso na mariola a gente reduziu, a gente está agora trabalhando com a geleia para a gente reduzir. Porque a Uhum, geleia a gente tem o maior problema por conta que a gente não consegue reaproveitar. Então a gente está trabalhando agora para reduzir a perca da geleia. Mas a uhum. gente não tinha nossa noção. Às vezes a gente olhava lá, hoje deu uma caixinha aqui de doce. Mas só que uma caixinha num dia é beleza, tranquilo. Dá um valor monetário pequeno. Só que quando a gente junta aquilo em um mês, em um ano que a gente foi ver, a gente quase caiu de costas. O quanto que estava indo dinheiro pro ralo realmente, e que a gente não tinha essa noção, não tinha essa percepção, porque às vezes era o dia a dia, olhei um pouquinho aqui, beleza, tranquilo, tá aceitando, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima depois disso em ações. Que a partir do momento que a gente começa a ter clareza, que a gente sabe que a gente está perdendo, a gente não pode aceitar aquilo. Então a gente começou a trabalhar em ações realmente corretivas, que eram as reuniões que a gente fazia. Não, Uhum. vamos fazer isso aqui então, vamos fazer tal coisa, isso. E a gente foi trabalhando essas ações que foram dando certo. Porque é o TBC, né? A gente tem que fazer ação, mas a gente tem que a técnica que a gente aprendeu, acho que eu aprendi com você essa. E a gente também está aprendendo, a gente sempre
várias pessoas falam dela, né? Que é eu tirar a bunda da Da cadeira. cadeira. Ir lá e fazer. Com teu pai no início era o contrário. É, bota a bunda na Bota a bunda cadeira. na cadeira e vem sentar aqui pra gente bater papo, pra É, gente conversar. isso aí. Então, assim, também foi um desafio muito grande para eles também, porque tinha que ter a frente da empresa ali, né? Eles tinham que tá vendo como que estavam as ações. Então, até acostumar isso também. A treinar outras pessoas para fazerem o que eles faziam. Uhum, Que é dar um certo receio, né? sim. A gente tá ali no dia a dia fazendo, e agora como que eu tenho que colocar uma outra pessoa, treinar uma outra pessoa? É um desafio muito grande. A gente pegar uma outra pessoa, ir lá, ter a confiança para treinar ela e colocar para fazer aquilo e confiar que ela vai fazer bem feito. Então esse foi um desafio, já mudou, É mudança mudança cultural. cultural mesmo, né? Cultural, que tem que começar de cima para baixo. Então começa com eles, depois vem a gente, aí vai as lideranças até chegar na ponta final realmente, né? Uhum. Então isso a mudança cultural ela é muito importante trabalhar realmente a cultura da empresa. E hoje, né, ano passado, recentemente, aí a gente já começou a fazer isso. Antes a gente colocou, porque a gente tem que ter ao nosso lado pessoas boas e capacitadas também para a empresa crescer. Sim, tá. Já qualificar a sua equipe de Qualificar, fato, né? Trazer qualificar a gente com equipe. experiência, alguns especialistas em determinadas áreas, né? Por Exatamente. exemplo, aquilo que eu falei, quando eu cheguei praticamente tinha a Cláudia no final administrativo e É, financeiro como um todo. Hoje tem quantas pessoas no administrativo e financeiro da empresa? cara, hoje tem, acho que é Uma umas meia dúzia no 10. mínimo? Não, assim, lá em cima tem 10. Tem 10 lá em 10 cima. Dá um pessoas. total de De 10. uma 10. para 10 pessoas no setor, quer dizer, é muita diferença. Era Isso muita aí. diferença. Né? Porque Passamos a ter RH, né? De estruturado, um RH gestão à estruturado. vista, de ver Muita gestão à realmente, vista. muita gestão à E vista. vai melhorar agora com as TVs, né? Nós vamos implantar. Vamos Tem, implantar tem que agora ser, esse tem que ano. acompanhar a ordem de produção ali pelo Open Manage Isso na aí. TV, né? A gente saber quanto que está a produtividade atual, né? O mapa lá, o contexto estatístico do processo que eu Isso briguei aí, o para CEP. funcionar. Mas assim, tudo isso foi dando muito resultado, porque foi dando muita clareza e foi qualificando as pessoas também, para entenderem, os colaboradores entenderem por que que a gente estava medindo aquilo. Que não é só a gente colocar, a gente explicar às pessoas por que estava medindo. A Exatamente. gente primeiro teve que aprender aquilo, para depois a gente poder passar para as pessoas O mais aquela difícil é a lição. pessoa entender a importância de. Porque É, ali, teoricamente, quando você coloca um controle para preencher, é só mais um trabalho. Pô, tá me dando mais trabalho, é o que mais a gente escuta, né? Para aumentar o salário não aumenta, mas só me dá trabalho. Então, quando eles começam a perceber que aquela informação que ela vai gerar para a gestão da empresa vai melhorar o trabalho dele, e, consequentemente, se melhorar o trabalho, melhora também o salário, né? Com política de cargos e salários, com meta por produtividade atingida, PLR, qualquer outra coisa nesse sentido de retorno. Então, eles também buscam qualificação, eles dão mais valor a esses preenchimentos. Então, é um ciclo e não é da noite para o dia, óbvio, né? e hoje eu repasso às vezes assim, e reparo, né? As pessoas param hoje na frente do quadro e ficam olhando. Acompanha os Vão lá números, pro né? setor dela e ver como que foi meu setor ontem. As pessoas já estão. Tem 4 anos que a gente está fazendo, 3, 4 anos que a gente pegou mais intenso nisso. As pessoas já olham lá e começam a realmente a buscar querer saber como que foi o resultado do setor no dia anterior. Uhum. Para ver e começam a entender, já pararam para perguntar o que que era E aquilo. sugere melhoria, né? E fala, ó, ontem Aham, não foi bom porque aconteceu isso. Aí, ou seja, esse retorno, esse feedback já faz com que a gente tome ações exato. preventivas para não repetir aquele problema, né? Exatamente, exatamente. E aí, assim, então eu peguei nessa parte produtiva, a gente organizou, melhorou muita coisa. E aí, no ano passado, a gente colocou mais um membro na equipe. A gente precisa de pessoas melhores que a gente para fazer aquilo. Uhum. E a gente pegou uma pessoa que já tem conhecimento técnico, né, parte de produção, engenharia da produção, e colocamos lá para cuidar dessa área. Que é o meu xará. Que é seu xará, que é seu xará, Rafael. Rafael, acho que tem Rafael, no mínimo tem um em toda empresa. E aí a gente colocou para ele estar à frente dessa área Do PCP do ali, né? PCP, qualidade agora também, da produção em si, para estar tomando conta e colocar uma outra visão que antes eu não tinha, que é a parte da técnica mesmo que se aprende das teorias e tudo. E Uhum. aí eu fui agora para a parte de comercial e de marketing, para mim está sendo mais um outro aprendizado, porque Uhum. é uma área que eu tinha um pouco de contato, mas que meu pai está me ensinando muito. E Uhum. muito é relacionamento com o cliente. Então, venda é Venda é relacionamento. relacionamento. A venda, assim, eu brinco até com todos os meus clientes, eu brinco o seguinte, ó, você pode fazer quantos cursos de venda você quiser. Conrado Adolfo, Marcelo Germano, Jacqueline Maifredo, pode fazer todos os cursos que vocês quiserem de venda.
O conceito básico de venda são 3. Estar na frente do cliente. Quando eu falo estar na frente do cliente, pode ser um outdoor, pode ser um marketing, pode você bater na porta do cliente, rede social, telefone, né? Muito televenda, que eu sempre bato muito na tecla do televenda. Então, estar na frente do cliente. O número suficiente de vezes. Porque se for demais, o cara cansa. E se for de menos, o seu concorrente vai vender para ele, porque você deixou de entrar em contato com ele no momento que ele precisava. E o seu concorrente entrou em contato, então você perdeu. Perdeu o cliente. E bem preparado. Então, quando eu falo bem preparado, produto de qualidade, embalagem bonita, preço acessível, logística, entrega, garantia. Não é quando a gente fala bem preparado, tem muita coisa. O próprio relacionamento que você cria com o cliente, desconto, enfim, um monte de formas que vai estar abrangendo no bem preparado, né? E é justamente isso agora que a gente está trabalhando lá, né? A gente começou agora, a gente está organizando toda a nossa parte porque a gente nunca precisou de correr atrás de venda. Nunca precisamos. Sim. Eu também usava isso também. Não, o único que bateu meta dos meus clientes é a Fadinha, mas também ele só precisa tocar a porta aberta, porque tem cliente sobrando. E aí agora a gente comprou equipamentos, está investindo em novos equipamentos, novas máquinas, realmente para melhorar o processo. Então a gente está estruturando a área comercial. Hoje, para a gente começar a trabalhar realmente em estar na frente do cliente. Então a gente investiu em novas embalagens, em Instagram, em reformulação de toda a marca. E a gente está desenvolvendo tanto novos produtos, mas isso é para lançamentos futuros, e agora trabalhando a parte realmente de que a gente vai começar de PDV, com Instagram, com Google Ads. Fala pro pessoal quanto tempo eu pedi para fazer nessa embalagem, né? Cara, foi uns 4 anos, pessoal. Uns 4 aninhos ali, ele bateu a tecla disso. E até que a gente fez. Foi difícil ali, mas a gente fez. E realmente a gente vê que é outra coisa, porque isso aqui abre um mercado muito grande pra gente. Porque além do produto ser bom, que é muito bom, né? A gente tem propriedade de falar. Assim, Márcio? Assim. A embalagem faz toda a diferença. Na hora do cliente comprar, na hora do cliente ver. Você vê na apresentação da gôndola até, né? Do supermercado, do cliente, já é uma outra visão, né? Então nós lançamos 7 produtos nessas embalagens, que são os produtos com chocolate. E os produtos balinha de banana e mariolas cremosas, tanto zero com açúcar, né? E que são o maior sucesso, que é os produtos que a gente tá realmente trabalhando forte agora, para nós estarmos colocando nos supermercados, nos mercados aí, que é onde a gente está trabalhando, que a gente vai começar a trabalhar toda a nossa parte de ponto de venda de PDV mesmo. Até o display que a Mari tá abrindo aqui também já foi da minha fase para cá também, né? A gente só fazia praticamente no pacote, no né? bercinho. E hoje já é uma outra forma de apresentação aí.